Rechacemos resolutamente a invasão armada dos imperialistas yankees. Queridos compatriotas, queridos irmãos e irmãs, heróicos oficiais, classes e soldados do Exército Popular, guerrilheiros que operam no Sul. Os imperialistas estadunidenses iniciaram uma invasão armada contra nossa pátria e nosso povo. A aviação dos Estados Unidos está bombardeando violentamente cidades e vilarejos do nosso país, massacrando seus pacíficos habitantes. Sua frota penetrou ilegalmente em nossas águas territoriais, bombardeando cidades e vilas costeiras, enquanto suas unidades de infantaria, profanando o nosso território com suas garras manchadas de sangue, abriram uma frente nas áreas ainda não libertadas da parte sul da pátria e cometem todo tipo de atrocidades tentando conter o avanço do Exército Popular ao sul. Por que os imperialistas dos Estados Unidos introduzem suas tropas em nosso solo pátrio? Por que esses parasitas vorazes invadiram o sagrado território do nosso país? O povo coreano nunca atacou uma única polegada do território dos Estados Unidos da América, nem jamais violou sua soberania no menor grau possível. Nosso povo nunca cometeu nenhum ato hostil contra o povo dos Estados Unidos da América, nem jamais causou o menor dano à vida ou propriedade de seus habitantes pacíficos. Por que então os imperialistas estadunidenses enviam suas tropas para nosso território, intervêm militarmente nos assuntos internos do nosso país, massacram arbitrariamente nossa população e enchem de sangue nossa bela terra-pátria? É porque os imperialistas estadunidenses que sonham em dominar o mundo querem transformar nossa pátria em sua colônia permanente e escravizar nosso povo. Para realizar estes propósitos na parte sul de nossa pátria, colocaram Syngman Rhee no poder, inimigo jurado do povo coreano, e instalaram um governo fantoche. Também para este fim, impediram obstinadamente por todos os meios possíveis, terrorismo, assassinato, ameaças, fraudes, etc., a reunificação pacífica da pátria, o ardente desejo do povo coreano, e instigaram seus lacaios, a camarilha traidora de Syngman Rhee, a provocar uma guerra civil fratricida em nosso país, que foi imediatamente seguida por sua aberta invasão armada. Os imperialistas estadunidenses não reconhecem os legítimos direitos do povo coreano à liberdade e à independência, nem o consideram parte da humanidade. Os saqueadores yankees creem que o povo coreano está destinado apenas a ser seu escravo colonial, que está obrigado a trabalhar para encher de dólares as bolsas de dinheiro dos maníacos de guerra de Wall Street. Os agressores imperialistas estadunidenses transformam nossas cidades e vilarejos em seus campos de treinamento militar e fazem alvo de suas metralhadoras e bombardeios aéreos nossas crianças, mulheres e idosos. Pyongyang, Nampo, Haeju, Wonsan, Hamhung e muitas outras cidades ao norte do paralelo 38, como também os vilarejos vizinhos, sofreram repetidos e selvagens bombardeios aéreos. Ao sul do paralelo 38, cidades libertadas como Seul, Chungcheong, Kaesong, Uijeongbu, Jumonsin, Kangrang, etc., e numerosos vilarejos estão submetidos a contínuos e desenfreados bombardeios da aviação militar dos Estados Unidos. Os bandidos imperialistas estadunidenses metralham do ar camponesas transplantando arroz e lançam bombas sobre crianças inocentes. Os imperialistas yankees tentam mascarar sua invasão armada contra nossa pátria, escondendo-se escórias da chamada Resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a questão coreana. Mas tal resolução do Conselho de Segurança foi aprovada violando sua própria carta, sem a participação de representantes coreanos nem da União Soviética e da China.
Apesar de sua falsa propaganda, a verdadeira face dos imperialistas yankees que invadem nosso país apoiando-se na força das armas se revelou a todas as pessoas honestas do mundo. As declarações enganosas dos imperialistas estadunidenses que vociferam que suas tropas só estão prestando serviços policiais na Coreia em nome da ONU não serão capazes de enganar ninguém. A Organização das Nações Unidas não foi estabelecida para que, sob a sua bandeira, os imperialistas dos Estados Unidos bombardeassem as cidades e vilarejos do nosso país, assassinassem nosso povo que aspira à liberdade e à independência. Enquanto despejam suas bombas sobre a população coreana, os imperialistas yankees proclamam que o fazem em interesse da paz, mas ninguém deve ser enganado por essa lábia. Tal falsidade e impostura era o truque favorito utilizado pelos fascistas de Hitler e os imperialistas japoneses. É bem sabido por todo o mundo que Hitler dizia: "Quando falo de paz, penso em guerra." Os imperialistas japoneses tentavam encobrir seus atos agressivos no Extremo Oriente com declarações hipócritas de que estavam a favor da paz na Ásia. O decreto imperial emitido pelo imperador do Japão em 29 de agosto de 1910 proclamava absurdamente que o Japão anexou a Coreia para preservar a paz duradoura no Oriente, como se a Coreia tivesse ameaçado a paz do Oriente. Hoje, os imperialistas dos Estados Unidos, que fazem desesperados esforços para privar nosso país de sua independência e transformar a Coreia em sua colônia, têm o descaro de tentar justificar sua intervenção armada nos assuntos internos da nossa pátria e os bárbaros bombardeios a que submetem nossos pacíficos habitantes, com a falsa declaração de que seu único objetivo é a paz, tal como faziam os fascistas de Hitler e os imperialistas japoneses. Mas com nenhuma falsidade ou engano pode-se encobrir ou justificar as atrocidades bestiais que os agressores yankees estão perpetrando na Coreia, violando descaradamente todas as normas do direito internacional e da Carta da ONU. Apesar do frenesi que exibem na agressão ao nosso país, mobilizando enormes forças armadas, os imperialistas do ZEUA nunca serão capazes de quebrar o indomável espírito da luta nem o vigor patriótico do nosso povo, que se levantou como um só homem para combater pela reunificação e a independência de sua pátria. O povo coreano, unido com a firmeza de uma rocha em torno do Partido do Trabalho da Coreia, lutará até a morte contra a agressão do imperialismo estadunidense e salvaguardará para sempre a liberdade e a honra de sua pátria. Mesmo jovem e inexperiente em batalhas, nosso exército popular já alcançou grandes êxitos de combate ao longo de alguns dias, exibindo valor e devoção patriótica. As unidades do Exército Popular que libertaram a capital, Seul, cruzaram o rio Han e quebraram as posições inimigas na margem sul do rio, apesar dos bárbaros bombardeios realizados pela aviação estadunidense, e perseguindo as tropas inimigas em retirada, libertaram completamente zonas industriais do nosso país, como Yongdong-fo, Pulpyong, Incheon e outras cidades e seus arredores. Os bravos combatentes do Exército Popular também libertaram Suwon, que o inimigo considerava sua segunda base, e agora continuam seu avanço ao sul. As unidades do Exército Popular que operavam nas áreas de Chungcheong e Hongcheon libertaram Wonju, Hwensong, Ryuju, Jecheon e muitas outras cidades e vilarejos vizinhos, e continuando sua marcha ao sul, libertaram também Chungju. Nossa jovem aviação desorganiza as formações de batalha das forças inimigas e ataca bravamente as aeronaves do Exército dos Estados Unidos. Os audazes falcões da Coreia abateram e destruíram em ferozes batalhas aéreas dezenas de aviões de combate e bombardeiros, incluindo os B-29, que o inimigo vangloriosamente chama de fortalezas voadoras, e asseguram o avanço bem-sucedido de nossas unidades terrestres.
Os pilotos de tanque, orgulho do nosso exército, lançaram ataques decisivos contra o inimigo, romperam suas linhas de defesa sem dar-lhe um minuto para respirar, motivo pelo qual seus soldados fugiram em debandada. Perseguindo o inimigo, nossas unidades de tanques foram as primeiras a entrar em Seul, capital da nossa pátria, e levam agora o glorioso título de Divisão de Tanques Seul. Nossa infantaria e artilharia, mostrando tenacidade em sua marcha e atacando com determinação e bravura, causam grandes perdas ao inimigo em homens e equipamentos de guerra e avançam continuamente. As jovens forças navais da República também demonstraram heroísmo no cumprimento de suas missões de combate. A façanha realizada por nossos esquadrões de lanchas torpedeias, que, em um intrépido ataque a um inimigo esmagadoramente superior, afundaram um cruzador Yankee, será sempre uma página brilhante na história da nossa frota. Em seus enfrentamentos com a força terrestre dos invasores Yankees, as unidades do Exército Popular infligiram a primeira derrota devastadora ao Exército dos Estados Unidos. Os êxitos que obtivemos na frente mostram que a força do nosso povo que se levantou para lutar pela independência e a liberdade da pátria é inesgotável e que o heróico Exército Popular pode expulsar e seguramente expulsará de nossa pátria os agressores imperialistas estadunidenses. Nosso Exército Popular reúne todas as condições necessárias para aniquilar completamente o inimigo. Nosso exército está equipado com uma moderna técnica militar. Não luta por dólares, nem para subjugar outras nações como os mercenários estadunidenses, mas pela independência de sua pátria e a liberdade de seu povo. O elevado patriotismo, que leva a se doar por inteiro na luta pela pátria e pelo povo, é a inesgotável fonte de coragem e heroísmo dos soldados do nosso Exército Popular. As forças dos agressores estadunidenses estão lutando em solo estrangeiro, enquanto nosso Exército Popular luta no território de sua pátria, desfrutando do amor e apoio de todo o povo. Os bandidos imperialistas estadunidenses são odiados por todo o nosso povo, que a cada passo se vinga deles pelas brutalidades que cometem. A intervenção armada Yankee em nosso país provocou a extrema indignação e hostilidade do povo coreano aos saqueadores coloniais imperialistas dos Estados Unidos e seus lacaios, a camarilha de Syngman Rhee. Um contínuo afluente de nossa brava juventude ingressa nas fileiras do Exército Popular para marchar para a frente. Seu número passa agora de 500 mil. Unidades voluntárias e combinadas estão sendo formadas em todas as partes do país, com patriotas que se levantaram para derrotar prontamente os invasores armados, onde quer que apareçam, e para defender cada centímetro da nossa pátria com seu sangue. Em resposta ao heróico avanço do Exército Popular, os intrépidos guerrilheiros estendem suas áreas de operações nas províncias de Gyeongsang do Norte, Gyeongsang do Sul, Jeolla do Sul e outras regiões, e com o ativo apoio do povo, travam uma vigorosa luta contra os invasores armados Yankees e a camarilha traidora de Syngman Rhee. Nas áreas libertadas pelo Exército Popular, todas as classes e camadas do povo recebem com entusiasmo seus heróicos oficiais e soldados que os resgataram do regime policialesco e terrorista da gangue Vende-Pátria de Syngman Rhee. O povo libertado está lutando para restaurar os comitês populares dissolvidos pelos reacionários e para pôr em vigor a Constituição da República Popular Democrática da Coreia, que garante a liberdade e os direitos do povo. Os camponeses começaram a realizar a reforma agrária, seu desejo secular, de acordo com o decreto do Presídium da Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia. Toda a terra que pertencia aos imperialistas estadunidenses e ao governo títere de Syngman Rhee, bem como aos proprietários coreanos e traidores da nação, está sendo confiscada e entregue gratuitamente ao campesinato. A derrota do exército títere de Syngman Rhee e o colapso da maquinaria do Estado reacionário revelaram completamente a corrupção no seio de seu regime fantoche imposto à população sul-coreana pelas baionetas dos imperialistas Yankees e demonstraram que este regime nunca teve o apoio do povo coreano.
As vitórias do Exército Popular e o unânime afeto e assistência do povo a seus oficiais e soldados comprovam a superioridade do sistema estatal e social da República Popular Democrática da Coreia e a firme unidade do povo. Demonstram que todo o povo coreano apoia com fervor a política do governo da República, encaminhada a rechaçar a invasão armada dos imperialistas estadunidenses, lograr a reunificação da pátria e defender a independência nacional. As vitórias que obtivemos foram possíveis graças ao fato de a população da parte norte da Coreia ter se levantado como um só homem para defender o regime de democracia popular estabelecido aqui, e é uma prova clara também da população da parte sul apoiar a República Popular Democrática da Coreia e estar ansiosa para que as reformas democráticas que garantem o desenvolvimento político, econômico e cultural da pátria e o melhoramento do bem-estar do povo sejam também realizadas na Coreia do Sul. Tendo sido a camarilha de Syngman Rhee já derrotada, que como fiel lacaio do imperialismo dos Estados Unidos executava sua política na Coreia do Sul, os gangsters yankees realizam mais abertamente sua agressão armada contra o povo coreano. Se não fosse a intervenção armada direta dos imperialistas estadunidenses, a guerra civil fratricida que seus lacaios desencadearam tivesse terminado, nossa pátria já poderia ter se reunificado e a população da parte sul estaria completamente livre do governo policialesco e terrorista do imperialismo dos Estados Unidos e da camarilha de Syngman Rhee. A invasão armada dos imperialistas estadunidenses na Coreia provoca a indignação dos povos do mundo inteiro, na União Soviética e na China em primeiro lugar, e na França, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Itália, Paquistão, Japão e muitos outros países do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, movimentos populares estão se manifestando contra a agressão dos imperialistas yankees ao nosso país, sob a palavra de ordem: tirem as mãos da Coreia. A justa causa de nosso povo pela liberdade e independência da pátria está recebendo caloroso apoio e incentivo de todos os povos amantes da paz do mundo inteiro. Queridos compatriotas, irmãos e irmãs, os imperialistas yankees, inimigos nefastos do povo coreano, estenderam suas garras manchadas de sangue sobre nossa terra com o fim de subjugar nossa amada pátria. Todo o povo deve se unir como um e combater a intervenção armada dos imperialistas yankees com um golpe decisivo. Os imperialistas estadunidenses, sem dúvida, entenderão quão grande e inesgotável é o poder do povo coreano unido e quão forte é a sua inabalável vontade combativa e aspiração pela liberdade e independência da pátria. Nosso povo nunca retornará à escravidão colonial. Nunca perdoaremos os crimes que os imperialistas estadunidenses cometem em nosso território pátrio. Nunca perdoaremos pelo selvagem bombardeio de nossas pacíficas cidades e vilarejos, nem pelo assassinato de nossos pais, irmãos, irmãs e de nossos filhos inocentes. Os bárbaros agressores imperialistas yankees que encharcaram a terra-pátria com o sangue do povo serão eternamente amaldiçoados, não só por nós, mas também pelas nossas futuras gerações. Todos os coreanos que consideram preciosa a honra da pátria e o destino da nação, seja quem for, devem participar como um só homem na sagrada batalha pela libertação da pátria contra a agressão armada dos imperialistas estadunidenses. Os nomes dos combatentes patriotas que demonstraram coragem e audácia na batalha contra os invasores armados estrangeiros pela liberdade e independência de seu país brilharão para sempre nos anais da pátria. Patriotas de nossa Coreia. Queridos irmãos e irmãs, conquistar a liberdade e a independência da pátria é um assunto do próprio povo coreano. Todo o povo deve intensificar por todos os meios sua ajuda ao nosso exército popular, que extermina os inimigos e continua seu avanço em direção ao sul, demonstrando coragem e devoção patriótica nas ferozes batalhas contra os invasores armados imperialistas estadunidenses. Mobilizemos todas as forças e recursos para triunfar na guerra e ajudar o exército popular. Produzamos mais alimentos, tecidos, carvão, aço, etc., e economizemos ao máximo seu consumo,
a fim de derrotar o mais rápido possível os agressores imperialistas Yankees e a gangue de Syngman Rhee. Fortaleçamos ainda mais a disciplina laboral, realizemos façanhas no trabalho e reconstruamos rapidamente as empresas industriais danificadas pelos bombardeios, a fim de aumentar a produção do período de guerra. Fortifiquemos nossa retaguarda como uma fortaleza inexpugnável, intensificando ao máximo a vigilância. Heróicos guerrilheiros e guerrilheiras, pessoas das regiões ainda não libertadas. Travemos a guerra de guerrilha contra os bandidos imperialistas estadunidenses e seus lacaios, transformando-a em um movimento de todo o povo. Guerrilheiros, atacai o inimigo de maneira mais ousada, brava e implacável. Destruí estradas, ferrovias, pontes e linhas de comunicação. Frustrai o movimento de tropas e o transporte de armas e equipamentos bélicos dos agressores. Atacai e destruí seus arsenais e depósitos de materiais bélicos, e liquidai suas tropas assim que aparecerem. Que arda a terra sobre os pés do sinistro inimigo que invadiu o sagrado solo da nossa pátria. Vossas heróicas lutas na retaguarda do inimigo acelerarão ainda mais o avanço do exército popular e adiantarão mais a chegada do dia da grande vitória na guerra de libertação da pátria. Heróicos soldados, classes e oficiais do exército popular. Todo o povo coreano segue com profundo afeto e orgulho as façanhas que estais realizando na luta pela pátria e pelo povo. Destrocemos os malignos agressores mais implacável e resolutamente. Limpemos nossa terra dos invasores imperialistas estadunidenses e seus lacaios. Oficiais do Exército Popular, apliquei habilmente a arte de comando da guerra moderna. Envolvam e varram o inimigo conduzindo com ousadia operações móveis de unidades. Aproveitemos plenamente a magnífica técnica do nosso exército. Infantaria, pilotos de tanque, artilheiros, aviadores, marinheiros do Exército Popular. Já demonstrastes heroísmo e devoção nas batalhas para derrotar o exército títere de Syngman Rhee. Esmaguemos com mais coragem e em sua totalidade as forças agressoras do imperialismo estadunidense que invadiram nosso território. Usem vossas armas habilmente e golpeiem o inimigo com precisão. Não esqueçai nem por um momento que estão cumprindo um dever sagrado para com vossa pátria e vosso povo. Realizei façanhas heróicas nesta luta sagrada pela libertação da pátria, seguindo o exemplo do nobre espírito patriótico de nossos antepassados, como os generais Woo Ji-moon-dok e Kang Kam-chan, e o almirante Ri Sun-sin, valentes defensores da nossa pátria contra os invasores estrangeiros, e rendei heróico serviço cada um de vocês nesta guerra sagrada pela libertação da pátria. Marchemos adiante para expulsar completamente os imperialistas Yankees da terra-pátria, que geração após geração guarda os restos de nossos antepassados e onde crescem nossas novas e amadas gerações. Levemos nossa justa luta de libertação a um fim triunfante, para que a gloriosa bandeira da República Popular Democrática da Coreia voe alto sobre Pusan, Mokpo e o Monte Halla na ilha de Jeju. Adiante a vitória! Viva a liberdade e a independência da Coreia!